Estamos pelo canal 10 para trazer a nossa palavra de fé neste momento precioso, e quero agradecer a oportunidade que Deus dá a nós de ler um versículo e meditar nele. E esse versículo vai falar de fé. Palavra de fé, porque é palavra de confiança em Jesus Cristo, na sua palavra, sabendo que Deus não falha e o que Ele fala é digno de honra. Eu quero ler no capítulo 12 de Lucas, eu vou ler só o versículo número 20. A passagem vai do versículo 13 até o 21, mas eu vou ler o versículo 20 apenas. O versículo 20 diz assim: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus disse essas palavras como uma parábola, contando o que vai acontecer na nossa vida, o que pode acontecer na nossa vida. Ele estava falando sobre a questão da avareza, da questão do dinheiro. Porque ele estava falando, conforme o capítulo 12, ele estava falando para uma miríade de pessoas, ou miríades de pessoas, multidões de pessoas. Eles estavam aglomerados, e o versículo número 1 diz que eles estavam se atropelando para verem Jesus. E ele então falou muitas coisas, mas ele também falou sobre a avareza. Porque na Bíblia se fala mais de dinheiro, das coisas referentes a dinheiro, do que a salvação. Se diz, mas salvação não é mais importante? Sim. Contudo, o dinheiro é o que move o mundo. Tanto para quem tem como para quem não tem, o dinheiro é a balança de tudo. O sofrimento vem por causa do dinheiro, principalmente. A ganância, a avareza, ou a riqueza, a prosperidade, tudo depende de dinheiro. As grandes empresas, os grandes conglomerados, dinheiro. Países ricos, dinheiro. Países pobres, dinheiro. No caso do Brasil, o empobrecimento no Brasil é por causa do desvio que existe na corrupção. Então, o dinheiro não fica no país, o dinheiro fica na mão de alguns espertalhões. Um dia eles vão prestar contas, são dignos de pena, porque o que diz aqui é justamente sobre isso aí. E alguém chegou perto de Jesus naquela multidão, alguém chegou para ele e disse: Senhor, eu queria pedir um favor, que o Senhor mandasse o meu irmão repartir comigo a herança. E Jesus disse: ninguém me constitui juiz de vocês, eu não sou juiz. Ele não veio como juiz, ele veio como salvador, ele veio resgatar o perdido, é isso que ele veio fazer. Ele não veio para ser juiz da vida das pessoas, não, mas ele veio para resgatar, para salvar. Tanto é que ele morreu por nós. E aquele camarada teve que se contentar com isso, porque Jesus não foi atrás do irmão dele, que já era um ladrãozinho, um corrupto, avarento, maligno, porque não conseguia dividir a sua herança. Não conseguia. Então naquela época era igual hoje. A dificuldade no manuseio de dinheiro é muito alta, uma dificuldade muito alta. Até em bancos, pessoas que trabalham, alguns deles, às vezes ficam meio que perdem um pouco a cabeça, e alguns roubam o próprio banco. Isso já aconteceu, porque está trabalhando ali no meio daquilo. Não é tão fácil esse assunto, mas nós precisamos cuidar dele demais, porque a avareza é um pecado destrutivo, ele nos destrói. E Jesus disse: a vida de um homem não constitui na abundância dos seus bens, de forma nenhuma. A vida de um homem não depende dos seus bens. A vida de um homem é muito mais interior, uma questão da identidade dele, quem ele é,
Entendeu? Não porque ele tem dinheiro. E não porque não tem também. Não depende. Um rico pode ter a identidade de Deus. E um pobre pode ter a identidade de Deus. Não é porque é rico ou pobre. Mas porque ele tem dinheiro não disse nada. Não disse nada. E também porque ele é pobre não disse nada. Tem muito rico ladrão. Você, rico, é um modo de dizer. Uma pessoa que ganha um salário muito bom, concursado, etc., não precisaria estar roubando, concorda comigo? Nesse sentido. E uma pessoa de baixo salário também não precisa roubar, quebrar uma vitrine para roubar alguma coisa. Ele está roubando porque o caráter dele é ruim. E o outro está roubando porque o caráter dele é ruim, mau caráter. E isso aí, essa questão então é íntima, é interior. A identidade dele é ruim. É por isso. Muito bem, prosseguindo essa questão, Jesus então contou uma parábola. Diz que certo homem tinha plantado e aquele ano produziu muito. Então ele não sabia o que fazer, porque não tinha aonde guardar. Então à noite ele estava pensando, ele disse, já sei, eu derrubo esses celeiros pequenos, vou construir os maiores e guardo tudo, vou ter em abundância e a minha vida vai ficar leve, eu posso gozar a vida. Eu posso gozar a vida. A ideia dele é essa. Então ele, no versículo 19 de Lucas 12, ele diz assim, que ele pensou, né? Eu vou dizer para a minha alma, quer dizer, eu vou dizer para mim mesmo o seguinte: você tem depósito para muitos bens, para muitos anos. Agora então, descanse, coma, beba e regale-se. Aproveite a vida, né? Seria isso, a ideia é essa. Aproveite a vida. Ele estava pensando nisso. Eu vou reconstruir, eu vou guardar tudo, vou gozar a vida. Posso fazer isso, fazer aquilo, ter isso, mulheres, essa coisa toda, você sabe aonde vai parar. Naquela noite, Jesus disse que ele escutou uma voz de Deus que dizia assim: louco, louco. A única pessoa que Jesus chamou de louco foi esse camarada, que o dinheiro era o mamon dele, era o Deus dele. Mamon era o seu Deus, dinheiro. E Jesus chamou de louco, porque estava colocando a sua esperança, a sua fé, a sua confiança num Deus falso. Se fosse de madeira, era só pôr no fogo, ele se queimaria. Se fosse de chumbo, bastava esquentar, ele se derrete. Se fosse de gesso, basta cair, ele quebra. Está pondo a sua confiança num Deus falso. Põe no fogo, queima folha por folha, nota por nota. A nota de 2 queima igualmente a nota de R$100. E assim por diante. Dólar queima como real, tudo queima, acaba. Está pondo a confiança num Deus que se queima facilmente, que se derrete facilmente. Louco! O seu Deus está errado, meu filho. Louco! Você está com uma confiança errada, filho. Você está no caminho errado. Esta noite vão pedir a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Quem vai ficar com tudo isso? Você não vai ficar com nada. Você está depositando a sua fé, a sua confiança, a sua esperança. Você está depositando tudo isso, que são coisas que não passam. Você está depositando tudo isso num Deus errado, numa pessoa errada. Você é louco. Está ficando louco. É isso. Então que Deus nos abençoe. Eu creio nisso. Eu não acho que o dinheiro seja pecado, de forma nenhuma. Concordo com a Bíblia. O amor ao dinheiro é que é o pecado. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si. Se eu tiver muito dinheiro e não for apaixonado por ele, conheci um homem, conheci um senhor, não é bem que eu conheci, eu sei dele, é verdade, não conheci, eu o encontrei uma vez, fui com a minha esposa à casa daquele homem. Aquele homem, o dinheiro era o Deus dele, literalmente, fazem muitos anos.
Eu acredito que naquela época o dinheiro chamava cruzeiro. E ele ganhava esse dinheiro e punha literalmente, isso é literal, tá? Debaixo da cama numa mala. Mas com o tempo eles começaram a carimbar a nota de cruzeiro, carimbava, o Banco Central é que carimbava isso, mudando o valor do dinheiro. Se eu não estou enganado, eu não lembro direito, mas acho que cortavam 3 zeros na nota. Então se era 3.000 cruzeiros, carimbava 3 cruzeiros. Acho que, se eu não me engano, era mais ou menos assim. Muito bem, mas o dinheiro dele estava guardado numa mala debaixo da cama. Ele nunca usou esse dinheiro, não levou no banco para carimbar, para trocar, nada disso. E quando ele morreu, toda a família viu o dinheiro, porque ele escondia aquilo, ninguém pegava. Toda a família viu um pacote de dinheiro, muito dinheiro, não valia mais nada. Mas absolutamente nada, porque se não tivesse o carimbo também não valeria nada. Louco. Louco é aquele que não é rico para Deus, tenta ser rico para o mamon. Isso é um louco. O verdadeiro louco é aquele que põe o mamon na frente. Crê em Deus, mas o mamon é que tem força. Acredita em Jesus, mas o mamon é quem tem força. Acredita que Deus é bom, mas o mamon é quem tem força. O mamon é o forte dele. Então Jesus disse, louco. Então que Deus nos abençoe. Essa palavra de fé é sobre aquilo que mais dói na gente. A parte do corpo que mais dói, que é o próprio bolso. É uma parte muito dolorida, uma parte muito dura, difícil de ser resolvida. Entretanto, nós temos na palavra de Deus o direcionamento, a orientação. Que Deus nos abençoe, possamos ser mais sábios com respeito ao dinheiro. Não deixar que esse mamon seja mais forte do que o Deus verdadeiro. Fique na paz, que Deus te prospere da maneira mais correta possível. Em nome de Jesus. Amém.